Olá, gente, tudo bem com vocês? Se não estiver, vamos trabalhar para ficar. Hoje, no 19º capítulo do Diário de um Pastor, estou aqui do lado da Wanda, e eu decidi fazer o capítulo de hoje falando sobre viver pela fé. Esse capítulo é muito especial, porque nesse mês agora de agosto, vai completar 3 meses que nós abrimos a primeira casa de oração da Igreja Cristão Caminho. E hoje nós estamos fazendo a primeira viagem missionária para Uberlândia, Minas Gerais, para apontarmos o caminho para as pessoas. Nós já chegamos aqui em Belo Horizonte, vamos aqui agora colocar um crédito aqui no celular para eu ter internet, para quando a gente chegar em Uberlândia, nós chamarmos um Uber para irmos para o hotel, e a Wanda vai fazer um lanche. Eu estou em jejum agora, até a meia-noite, são agora em torno de 9 da noite, abri o jejum 6 da tarde, em preparação à reunião especial que faremos lá em Uberlândia. Eu quero falar para você que Deus deu uma visão, assim como Ele deu para mim, da Igreja Cristão Caminho. Quando Ele chamou Abraão, Ele disse para ele sair da sua terra natal, deixar para trás a sua parentela, ir para uma terra que ele não sabia onde era, e Deus simplesmente deu para ele a visão e, consequentemente, teria que dar a provisão. Guarde isso, quando Deus dá a visão, Ele tem que dar a provisão. Quando nós estávamos onde eu pastoreei mais de 15 anos, nós tínhamos o nosso aluguel pago, nosso condomínio pago. Nós, quando viajávamos, era por conta da instituição. E a situação hoje é bem diferente. Antes falavam com a gente que a gente vivia pela fé, mas a gente tem chegado a uma conclusão, né, Wanda, que quem vivia pela fé de fato eram os membros da igreja. E hoje nós temos vivido de fato pela fé, porque hoje a prestação de onde nós moramos nós temos que pagar, o condomínio nós temos que pagar. Essa viagem, ela tem que ser paga por nós e por aqueles que têm nos apoiado, doado, ofertado e dizimado. Aliás, falando sobre viver pela fé, nós podemos falar nesse momento que estamos vivendo, o que é viver do pão de cada dia, né, Wanda? Essa palavra me veio antes de tomar a decisão, que vai completar agora 2 anos, do nosso recomeço. O pão de cada dia, eu não entendia na época, hoje eu estou entendendo, porque literalmente nós temos vivido do pão de cada dia. E sobre viver pela fé. Antes de nós chegarmos aqui em Belo Horizonte, a última vez que eu vi a conta da Igreja Cristão Caminho, tinha menos que R$3. Menos que R$3. E nós estamos indo. Fiz a reserva no hotel. E nem a permanência no hotel está paga. E nós também não temos a nossa volta paga. Isso é viver pela fé de fato. Estamos contando com doação, oferta e dízimo das pessoas. Realmente, não sabemos como vamos permanecer lá no hotel e como iremos voltar. E eu quero te dizer que se Deus te deu uma visão, se foi Ele realmente que te deu, vai vir junto também a provisão. Quando nós abrimos a primeira casa de oração, numa avenida no centro de Sete Lagoas, embora o lugar é pequeno, modesto, lá só cabem 23 cadeiras de plástico. Até a Wanda falou comigo, Cleito, é loucura. Você não está fazendo um núcleo de oração na casa de ninguém, não tem nem membros para sustentar o aluguel de lá. E já pagamos 2 meses, né, Wanda? E a gente não vai contar a historinha aqui. Sabe como foi pago os 2 meses? No último dia do vencimento do aluguel. Nos 2 últimos dias 15, nós recebemos ali depósitos do valor suficiente para pagar o aluguel no último dia. E essa nossa primeira viagem missionária, para fazer a reunião na casa de uma senhora, que mais de 20 pessoas ali estão nos aguardando para fazer essa reunião, está sendo justamente assim, pela fé. Então eu quero deixar para você uma palavra nessa primeira parte do diário, número 19. Se Deus te deu uma visão, você tem certeza que foi Ele que deu, tem que vir junto a provisão. Não está sendo fácil para a Wanda entender esse nosso momento. Se o Espírito Santo permitir que ela fale algo, que ela quiser falar algo, ela vai falar. Porque é tudo muito novo, né, Wanda? Mas hoje está sendo um recomeço para a gente também, né?
mais de 15, 17, há mais de 18 anos atrás, se eu não me engano, a gente começou a nossa vida missionária aqui em Belo Horizonte, né? E hoje a gente está recomeçando com a nossa primeira viagem, né? Nessa nova etapa do ministério, né? A gente vinha comentando sobre isso aqui agora há pouco. Quer falar alguma coisa para as pessoas antes da gente parar nessa primeira parte aqui do vídeo? Não Fica à vontade. Dizer, não. É aprender de novo a como viver, né? Em novidade de vida. É tudo muito diferente. Então a gente está tendo que se adaptar, né, às diferenças. Lutar, né, contra sentimentos, pensamentos que vêm. Mas a gente tem a certeza de que Deus está no controle. E se Deus está no controle, não tem como dar erro. Essa é a certeza que a gente carrega. Então, você poderia dar um recado para mulheres que, quem sabe, Deus deu uma visão? Eu falei da visão que Deus me deu. Se Deus está no controle, não tem como dar errado, o que você tem que falar para as mulheres aí que verem esse vídeo? Foi o que eu acabei de falar. Se Deus está no controle, não tem como dar errado. Mas Ele, de fato, tem que estar no controle, né? Ele tem que estar no controle e você tem que confiar, né? A gente sempre pregava para as pessoas o seguinte, que viver pela fé é tirar o chão dos nossos pés. E, de uma certa forma, isso é verdade. Tá vendo um segurança aqui do local onde a gente está, então a gente tem que tomar as devidas precauções. Daqui a pouco a gente está de volta, tá, pessoal? Então é isso, vou botar ali agora um crédito aqui no celular, pra gente ter internet para chamar o Uber quando chegarmos em Uberlândia e ir pro hotel. E a Wanda vai fazer um lanche. O ônibus vai sair daqui de Belo Horizonte 11h30 da noite. Hoje são 31 de julho de 2021. Vem com a gente viver pela fé. Oi, gente, tudo bem com vocês? Se não estiver, vamos trabalhar para ficar. Essa é a segunda parte desse capítulo 18 do Diário de um Pastor Especial, falando de como viver pela fé, de fato, na prática, no dia a dia, não na teoria. A primeira parte você viu aí, estávamos, Wanda e eu, lá em Belo Horizonte já no dia 31 do 7, no sábado à noite, né? Nos preparando para pegar ali o ônibus para Uberlândia, para a nossa primeira viagem missionária nesse nosso recomeço de vida de ministério. E a gente está completando esse capítulo do Diário de um Pastor Especial hoje, quinta-feira. A gente chegou em Uberlândia domingo de manhã, a reunião especial foi domingo à tarde, a gente dormiu lá no hotel, lá deveríamos ter gravado a segunda parte desse capítulo 18 do Diário de um Pastor, mas devido à correria que a gente teve lá, não conseguimos gravar. Aí a gente retornou para Belo Horizonte na segunda noite. Isso. Chegamos terça de manhã em Belo Horizonte e na terça ali à tarde a gente retornou aqui para Sete Lagoas e só hoje, quinta-feira, que a gente pôde gravar aqui o complemento desse capítulo. E hoje a gente está com a participação especial aqui da Sofia. Quem tem uma Sofia ou um desses aí em casa, comenta aqui embaixo com a gente aqui, dá o nome dele ou dela. Aqui, ó. Ela tá com sono, gente. A Wanda não gosta de fazer vídeo, mas eu estou desbloqueando ela para poder ela participar mais dos nossos vídeos, para ajudar também as mulheres. E, aliás, no final desse capítulo de hoje, do nosso diário, eu e Wanda vamos dar para vocês um meio para homens e mulheres serem ajudados por nós mais de perto. Tá? Às vezes a mulher quer falar algo com uma outra mulher que se sente mais à vontade. Então você vai ter acesso à Wanda, né, para ela te ajudar, no caso as mulheres, e os homens a mim, ou se você quer a nossa ajuda, a gente vai te dar um e-mail no final do capítulo de hoje, tá bom? Aliás, um e-mail que a gente tem ajudado muita gente à distância. Hoje mesmo eu estava atendendo um homem que eu cuidei dele há uns 3 ou mais anos atrás, um lugar onde nós passamos, eu pastoreei lá, ele estava contando um relato, o testemunho dele, emocionado, e através desse e-mail, né, que a gente vai dar no final aqui, tá bom? Bem, para terminar então falando sobre o que é viver pela fé de fato no dia a dia na prática, né? Vou ser bem objetivo numa leitura aqui de uma passagem bíblica, para ilustrar o que a gente vai falar, e falar com vocês o que aconteceu na viagem. Que na primeira parte a gente falou com vocês que a gente estava indo para Uberlândia só com os recursos de ida. A Wanda pagou as 2 passagens de Sete Lagoas para Belo Horizonte, do bolso dela, e uma das passagens de Belo Horizonte para Uberlândia. A outra, tínhamos um valor em oferta na conta da igreja, então deu para pagar uma. E tínhamos menos que R$3 na conta da igreja para poder retornar, ou seja, não tínhamos recurso. Já já você vai saber o que aconteceu, tá bom? Bem,
lá em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim, exemplos de fé. Ora, a fé é o firme fundamento ou base das coisas que se esperam. A gente falava agora há pouco aqui sobre isso, né? Imagina uma construção. Toda construção precisa de uma base, de um alicerce, não é verdade? E a fé é o firme fundamento ou base das coisas que se esperam. A gente esperava ter recursos para voltar, porque a fé é o firme fundamento ou a base de coisas que se esperam. Isso é fé na prática. O resto é teoria, blá, blá, blá. Me desculpa, mas essa é a verdade. E a prova, guarde isso, a prova das coisas que não se veem. A gente conversava aqui agora há pouco sobre isso, né, Wanda? Por exemplo, vamos supor que determinada coisa vá para julgamento, né? Alguém foi acusado de um crime. Então o juiz ele vai julgar provas de testemunhas, relatos de pessoas que participaram daquele evento, ouviram aquele evento. Então serão as provas para o juiz julgar aquela causa, os relatos, os testemunhos de pessoas que vivenciaram aquele fato, né? Então, por exemplo, a fé é a prova de coisas que não se veem. E como que eu alimento a minha fé? Para ter a certeza de coisas que eu não vi acontecendo ainda na minha vida. Com relatos de pessoas como eu e Wanda, que temos vivenciado a fé no dia a dia, a fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E você também vê isso em exemplos na Bíblia, como tem aqui em Hebreus 11. Você pode seguir lendo aí, a gente só vai ler aqui 3 versículos, que fala aqui de vários relatos, testemunhos dos heróis da fé do passado. Mas você pode se basear nos heróis da fé do presente, como Wanda, eu e muitos outros homens e mulheres de Deus que tenham que te falar como testemunhos vivos em pleno século XXI de como a fé funciona. Para você ver acontecendo na sua vida o que não aconteceu ainda. Não é isso, Wanda? Para terminar, Wanda também comentar, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. E pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, aquilo que a gente vê, pessoal, foi criado por um Deus que a gente não vê, que é invisível. Eu costumo dizer, Wanda sabe disso, ao longo dos anos que eu prego, que como que eu tenho certeza que Deus existe? Quando eu peço para ele uma coisa e ele responde. Claro, desde que esse pedido esteja dentro da vontade De Deus. dele. Grava isso. Aliás, eu vou deixar aqui em cima nos cards, aqui em cima, ó, você pode ver depois desse vídeo aqui. Como ter todas as suas orações respondidas. Você precisa ver esse vídeo. Está aqui em cima nos cards. Inclusive uma amiga nossa que tem ajudado a gente no recomeço do ministério, a Juliana, de São Paulo, ela deve ver esse vídeo aqui, e o marido dela, o Fábio. Um abraço para vocês dois. Ela, devido a uma orientação que eu dividi com ela já é uma mulher de Deus já faz tempo, ela aprendeu essa chave, esse segredo, e teve uma resposta a uma oração que ela fez. E com base até nisso é que eu fiz esse vídeo aqui. Então você quer ter suas orações respondidas? Veja esse vídeo aqui que vai ser muito importante para você. Então, para terminar, para não ficar longo, as coisas que a gente vê, elas são criadas primeiro no mundo invisível que a gente não vê. O mundo invisível rege o mundo visível. Bem, eu vou finalizar aqui minha parte, vou deixar com a Wanda também um comentário para a gente terminar. Preste atenção. E no final a gente vai dar um e-mail aqui para a Wanda e eu ajudarmos quem precisa de ajuda, tá? A gente vai deixar aqui disponível esse e-mail para todos vocês, para ajudarmos vocês a terem resultados da fé. Bem, fizemos a reunião lá e na hora da reunião, claro que falamos que a gente não tinha recursos para voltar, e no final dela as pessoas contribuíram em agradecimento ao que a gente entregou para eles ali na reunião especial, ao ensinamento que a gente passou para eles ali. Inclusive, essa reunião especial vai ficar aqui, ó. Assim que terminar esse vídeo, vai aparecer aqui do lado, ó, no vídeo, vai aparecer. É só você separar um tempo e ver que vai aparecer aqui, ó. Tem a primeira e a segunda parte, tá, desse vídeo. 1 hora a primeira parte, meia hora a segunda parte. Vale a pena. Vale a pena. Inclusive, eu deixo nesse vídeo, no link dele, da descrição, o PDF dos exercícios, dos ensinamentos que a gente deu lá em Uberlândia, né? Que você pode imprimir as perguntas e colocar lá as respostas de acordo com o que a gente ensinou lá. Bem, aí ao final dessa reunião especial, a gente ficou com as pessoas ali mais de 4 horas, né, Wanda? Foi. 1h30, quase 2 de reunião, mais umas 2 atendendo pessoas. E elas doaram o suficiente para a gente pagar o almoço na segunda-feira, ainda em Uberlândia, e a nossa volta de Uberlândia para Belo Horizonte.
Deus supriu a necessidade, claro, usando aquelas pessoas que nós fomos servir lá em Uberlândia. Aconteceu o que a gente precisava, mas a gente precisou dar um passo, né, Wanda? Como uma pessoa dá um passo ali num penhasco, acreditando que Deus vai colocar o chão, né? Porque, pessoal, guarde uma frase para a Wanda falar aqui, porque senão não vai falar. Guarde uma frase que eu vou te falar aqui pro resto da sua vida. Se o sonho que está no seu coração foi Deus que deu, ele tem que ser maior do que as suas condições, inclusive financeiras. Porque se é um sonho que está dentro das suas condições financeiras, não é de Deus, é um sonho seu. E está tudo certo. Siga em frente também para realizar sonhos seus pessoais, não tem problema nenhum nisso. Mas quando o sonho é colocado dentro de você por Deus, ele envolve mais pessoas, que não é só sobre você, é sobre mais pessoas, é para te abençoar e através de você abençoar outras pessoas. E preste atenção, ele está além da sua condição, inclusive financeira. Porque aí você vai ter que contar com Deus. Aí é um sonho de fato de Deus. E vai ter que contar com ele, Wanda. Porque a pessoa não tem condição, como a gente não tem tido condição nesse recomeço de ministério. Mas Deus está dando condição através de pessoas que a gente tem servido e que a gente já tinha servido no passado, né? Fala alguma coisa para finalizar com chave de ouro esse capítulo 18 do Diário de um Pastor. Então, essa palavra que você falou me chamou a atenção. Está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento. Então não basta você ter apenas um fundamento ou saber da palavra de Deus. Você tem que ser firme naquilo que você crê. E quando você é firme naquilo que você crê, você faz uma outra coisa que Deus colocou na palavra dele que é para você fazer. Você prova ele. Provai-me nisto. Né? E quando você prova Deus, você consegue ver aquilo que não existe se tornar visível. E passa a existir. E passa a existir. Então, para mim, isso é o firme fundamento, né? É você provar Deus e trazer existência, realmente, de fato, o que ainda não existia. aquilo que ainda não existia na sua Desculpa vida. te interromper, Wanda, não é sem delicado não, porque tem a ver aqui com o vídeo. Posso falar uma coisa aqui muito pessoal da gente? Eu pedi Deus em oração, antes dessa viagem missionária, nossa primeira no recomeço, para Deus dar sinais para minha esposa de que Ele estava comigo nesse recomeço de fato e nesse recomeço do nosso ministério. Até para ela se entregar mais, que ela estava muito voltada ao trabalho dela. E está tudo certo. Aliás, graças ao trabalho dela, é que a gente tem conseguido fazer muita coisa. E tem o meu outro lado, que é o meu trabalho também. Então a gente une forças. E com toda sinceridade, eu não combinei isso aqui com ela. Eu acho que ela vai poder falar melhor sobre isso antes da gente terminar. Que a gente teve sinais nessa viagem, né, Wanda? É a ajuda do povo para voltar espontânea, né? Realmente algo assim natural, sem forçação de barra. E um homem de Deus que nós conhecemos também na viagem, né? Que falou coisas que, ao nosso ver, a gente já analisou algumas vezes na volta da viagem. Não vamos entrar em detalhe aqui, pelo menos nesse vídeo. Coisas que só Deus sabia a nosso respeito, né, Wanda? É isso aí. Quer que eu continue? Sim, fala mais um minuto para Então, completar. foi o que me chamou a atenção. Porque, às vezes, a pessoa ela tem um fundamento. O que é o fundamento? É a palavra de Deus. Né? Mas ela não é firme. Então, nós precisamos ser firmes na palavra de Deus, nesse fundamento. Para que Deus possa realmente trazer para nós a existência aquilo que não existe. Quando você crê nisso e você passa a viver pela fé, você consegue ver a manifestação de Deus na sua vida. Aí é onde entra aquilo que, né, você sempre falou. Quando é que eu vejo, né? Que Deus existe. Que Deus existe. Quando eu peço. E Ele responde. E Ele responde. Mas para Ele responder, eu tenho que ser firme no fundamento dele, que é a palavra dele. Guarda, então, os ensinamentos desse vídeo, pessoal. Esse diário não é para falar do nosso dia a dia. Não, é para te ajudar no seu dia a dia. Então... E muitas das vezes a pessoa acha assim, que para ela colocar, provar a Deus, tem que serem coisas extraordinárias. E o que eu tenho aprendido nesses últimos nesses últimos meses da nossa vida, é que você consegue perceber Deus em coisas bem pequenas. Simples, do dia a dia? Né? Porque às vezes a gente pensa assim, quando a gente fala de Deus, a gente fala de algo muito, muito, muito grande. Mas coisas grandiosas, Wanda, são a soma de pequenas coisas. Às vezes a pessoa acha que a vida dela vai mudar, vai ser transformada, assim de uma forma extraordinária. Não, é com pequenos detalhes no dia a dia.
as grandes coisas começaram com pequenas decisões, com pequenas coisas sendo feitas no dia a dia por nós São os e por Deus. degrauzinhos, né? Esses dias a gente estava ouvindo um homem de Deus falar e me chamou a atenção. É a última coisa que eu vou falar. Ele falou o seguinte, que Deus ele não pode contar com desocupados. E eu lembrei de Gideão, né? Que ele estava lá, trabalhando. Ele estava revoltado, ele estava muito chateado, mas ele estava trabalhando. Então, assim, quando eu falo nesse firme, é você continuar, sabe? É você crer. E mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que as coisas estejam aparentemente ao contrário, dizendo não, fica firme, porque Deus vai dar para você o fim que você deseja, porque está escrito na palavra dele. Que ele dá o fim que a gente deseja, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Acabou. É isso aí, fechou com chave de ouro. Quer a ajuda da Wanda? Mulheres, de Deus. Ela pode falar de casamento, nós vamos para 22 anos de casamento, se não me engano. Ela pode falar de doença, ela venceu doença que ela tinha incurável para a medicina, ataque epilético, tomava 2 gardernais por dia. Ela pode falar de, enfim, uma série de coisas, de família, as famílias disfuncionais, né, Wanda? Você veio de uma, eu também. Sofreu com o vício do pai na infância, graças ao empenho deles, o pai da Wanda, hoje meu sogro, é um vencedor, venceu o vício, mas na infância a Wanda e as irmãs e os irmãos sofreram com isso. Essa garota aqui tem muito para te ajudar, mulher. E se você quiser me ajuda também, a maioria já sabe minha história, eu falo mais de mim do que ela, mas a gente está reaprendendo tudo, inclusive eu vou dar mais voz à Wanda. Ela vai ajudar muitas mulheres, eu tenho certeza nisso. Aqui abaixo, primeiro link da descrição, o nosso grupo de oração interdenominacional, independe da sua denominação, tá? Se você tem religião ou não. Você viu sinceridade aqui na gente? Gostou desse capítulo especial do meu diário como pastor, do meu dia a dia, falando de como viver pela fé na prática? Dá o like. Fala aí, Wanda, dá o like. Dá o like. E se inscreve aqui abaixo se não é inscrito ou inscrita. Ativa o sininho, vão aparecer 3, o primeiro de cima, para ser avisado dos próximos vídeos. E vem coisa boa por aí. A gente está indo para uma nova etapa, para um novo nível. Pode ter certeza, para te ajudar e para uma próxima etapa, um novo nível na sua vida também. Vem novidade por aí. E não se esquece, aqui em cima, esse vídeo que eu falo como ser respondido em todas as suas orações. Os que eu estou te falando, veja esse vídeo. E aqui vai aparecer a primeira parte dessa reunião especial, dessa aula que tivemos ali com o povo maravilhoso de Uberlândia. Um abraço para o povo de Uberlândia. Quem vê esse vídeo, faz o comentário aqui abaixo do que vocês acharam da aula de lá, que vai estar disponível para todo mundo aqui na tela final, na hora que acabar esse vídeo. Tem a primeira parte. E lá no final desse vídeo tem a segunda parte da aula que a gente deu lá. Dá tchau, Wanda. Tchau. Ela vai aparecer mais, está desbloqueada. Pastor Cleide, como é que eu me desbloqueio de coisas que eu sou bloqueado? Começa a fazer, na marra. Aí eu tenho que ficar puxando a Wanda, já está acostumando já. Um abraço, gente. Deus abençoe aos que creem. Esse foi o capítulo especial do Diário de um Pastor 18, de como viver de fato pela fé no dia a dia. Amém.